Matheus Guilherme Grajaú da Silva, Luiz Ravi Campos Avelar, Isabelle Camille Rodrigues de Jesus e Renan César Ferreira Calassi. Geomorfologia do Brasil: Litoral Norte e Nordeste. Geomorfologia é o estudo das formas de relevo da superfície terrestre. Para iniciarmos nossos estudos, é importante compreender que a compartimentação da zona costeira é o primeiro passo para um bom gerenciamento e planejamento de áreas do nosso Brasil. Mas o que seriam esses compartimentos? Esses compartimentos são áreas homogêneas que possuem características similares. Esse processo ajuda a sistematizar o conhecimento e a orientar as ações de manejo. Introdução e metodologia de classificação. Nossa base teórica foi proposta por Bonifácio Almeida Silveira em 1964. Essa proposta divide o Brasil em 5 grandes regiões. Como podemos ver aqui no mapa, em verde temos a região norte, em azul a região nordeste, em vermelho a região sudeste, em laranja a região sul e em amarelo a região centro-oeste. Metodologia. A nossa metodologia é feita por forma dedutiva, observando as características e também ações de cada região. Essas regiões foram definidas com base em diversas variáveis. Entre elas estão processos oceanográficos, incluindo também a erosão, o transporte e a deposição. Aspectos morfológicos, que é a forma do litoral. Características fluviográficas, como a influência do rio sobre essas regiões. E os elementos climáticos, como a precipitação, a chuva e também o calor e o frio. Um exemplo importante de critério é a amplitude da maré. Atualmente existem 3 categorias de amplitude de maré. A micromaré, ela possui menos de 2 metros e ela vai do Alagoas até o Rio Grande do Sul. A macromaré, ela vai até mais de 4 metros e ela é presente na região do Maranhão, Amapá e Pará. E a mesomaré, que ela vai entre 2 e 4 metros. E ela se apresenta no restante da costa brasileira. Todas essas características e essas variáveis permitem identificar e diferenciar os compartimentos costeiros, deixando o nosso estudo mais organizado e mais preciso. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a região norte do Brasil, uma área que é caracterizada por uma plataforma continental extremamente larga e que tem uma forte influência da descarga de água doce do rio Amazonas. A região norte é caracterizada por uma plataforma extremamente larga, como eu já falei, coberta por sedimentos lamosos. Esses sedimentos lamosos são partículas finas de silt e argila que são transportados pelo rio Amazonas e depositados na plataforma continental. E também tem uma forte influência da descarga de água doce do Amazonas. Essa descarga de água doce do Amazonas é a quantidade de água que o rio Amazonas ele despeja no oceano, o que afeta a salinidade e também a temperatura da água do mar. Isso significa que a região norte é uma região plana e que tem uma grande quantidade de sedimentos trazidos pelo rio Amazonas. Agora eu vou falar um pouco sobre o macrocompartimento Amapá, Cabo Laranja ao Cabo Norte. O macrocompartimento Amapá é influenciado diretamente pelos sedimentos finos do Amazonas. Apesar da disponibilidade desses sedimentos, a região ela sofre erosão acelerada em alguns trechos. Isso é um problema, pois pode causar danos à costa e também às comunidades que lá vivem. A erosão é o processo de desgaste da costa, que pode ser causado por fatores naturais, como as ondas e as correntes, ou por atividades humanas, como a construção de barragem e a extração de areia. A erosão ela tem os seus pontos negativos, pois ela acelerada pode causar danos à infraestrutura, à agricultura e também à biodiversidade da região. As marés elevadas, que são chamadas de macromaré, causam o fenômeno da pororoca nos estuários do rio. Esse fenômeno da pororoca ele ocorre quando as águas de um rio elas se encontram com o oceano, o que provoca ondas que podem chegar até 4 metros de altura.
Esse fenômeno ele acontece especialmente nos períodos de lua cheia e lua nova. Esse fenômeno ele tem os seus pontos positivos, pois ele atrai turistas e principalmente surfistas. Os surfistas amam quando acontece esse fenômeno, pois eles praticam o esporte do surf, se divertem e também fazem competições. Mas tem os seus pontos negativos, né, por ser bem perigoso, pelas correntezas, como eu falei, as ondas podem chegar até 4 metros, 4 metros, né? E também tem a poluição do mar, as doenças que pode transmitir, né, ao surfista, às pessoas, os animais como jacaré e cobra, enfim. Outro ponto importante é que esse fenômeno ele é mais comum na região do Amapá, pois onde a amplitude do mar é maior. Agora eu vou falar um pouco resumidamente sobre o macrocompartimento Golfo Amazônico, Cabo Norte à Ponta Taipu. O macrocompartimento Golfo Amazônico é formado pelos estuários do Rio Amazonas e Pará-Tocantins, separados pela ilha de Marajó, uma região muito grande e importante. Os estuários é onde o rio ele se encontra com o oceano e é um ecossistema de grande importância para a biodiversidade marinha. O Rio Amazonas tem um enorme volume de descarga, cerca de 18 a 20% do total mundial. O Rio Amazonas é considerado o maior rio do mundo em questão de volume de água e ele é também responsável por uma grande parte de água doce que é despejada no oceano. A ilha de Marajó é uma ilha plana e muito baixa, com altitude média de apenas 1 a 2 metros acima do mar. A ilha de Marajó ela é vulnerável às inundações e também à erosão. Isso é um problema, pois pode afetar a biodiversidade e também as comunidades que lá vivem. Então é isso. Boa tarde, eu vou ficar com a segunda parte da região norte, o macrocompartimento do litoral das retâncias do Pará-Maranhão. Eu primeiro vou ficar com a vegetação, vou falar da vegetação. A vegetação é predominantemente de manguezais, sendo ela só do Pará-Maranhão 35% de todo o litoral do Brasil, todo o manguezal do Brasil, e 75% de todo o litoral norte é composto por manguezais. No caso, todo o Brasil, 75% só fica concentrado na área do litoral norte. Também vou falar sobre as florestas secundárias que se compõem na vegetação do litoral, que é secundária e de restinga. Florestas secundárias são florestas que sobrevivem depois de um impacto grande em sua área. Vou falar sobre a morfologia com relevo baixo, irregular, altitude baixa, um relevo irregular, com sucessão de ilhas, canais e retrâncias. Retrâncias são curvas acentuadas no litoral. Sobre o clima, é um clima quente, com uma temperatura média de 25 graus. A estação mais seca é a primavera, com a maior quantidade de chuva no mês de março e chuvas torrenciais no fim do verão. Tem uma formação de manguezais ao longo da margem e ilhas baixas, uma vegetação campestre e de babaçu em áreas elevadas. Também as baías mais conhecidas são a de Macau, São José e Tubarão, na porção oeste. Também vou falar sobre a plataforma continental, que é bem larga, com 180 graus, que a plataforma continental, como nós vimos, quando acaba a partir de onde o ser humano fica, da costa, e começa o mar aberto. Essa é a plataforma continental, que muda para 60 quilômetros. A larga é com 180 quilômetros, a maior parte, mas na Baía de São Marcos é 60 quilômetros até acabar a plataforma continental. Também apresenta retrâncias bem acentuadas, com a presença de paleovales e bancos arenosos, recifes de corais na região de Turiaçu e Cururupu. Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Guilherme e irei estar falando sobre a região Nordeste e as costas semiáridas, ok? A região Nordeste, ela possui uma grande área litoral. Ela vai da Baía de São Marcos, no Maranhão, até a Baía de Todos os Santos, na Bahia. Nela, há dois macrocompartimentos bem importantes na região, que é a costa semiáridas, que vai da ponta do Mangues Secos, no Maranhão,
até o Cabo do Calcanhar, no Rio Grande do Norte. E a Costa dos Tabuleiros vai do Cabo do Calcanhar do Rio Grande do Norte até Salvador, Bahia. Vale também ressaltar que o Cabo do Calcanhar é uma região bem importante para o Brasil, porque lá é a região onde o vento faz curva. Mas vamos falar sobre a costa semiárida. A costa semiárida ela é dividida em duas partes, a parte norte e a parte sul. Ela se localiza na Ponta do Mangue Secos, no Maranhão, atravessa todo o litoral do Piauí e vai até a Ponta de Itabagé, no Ceará. Nela há duas feições morfológicas bem importantes na região, que é as dunas dos Lençóis Maranhenses e o delta do rio Parnaíba. Você pode ver pela imagem que os dois têm uma característica muito única, que são a abundância de areia. Muita gente acha que essa areia veio de rios, mas não, ela vem da plataforma continental. A plataforma continental ela seria como uma grande bacia, uma grande gaveta onde guardaria várias areias, que são os detritos de barreiras antigas e alguns minerais. Nela, a onda ela pega essa areia e leva até a costa do mar, a costa da praia. E a ação eólica faz a principal missão de levar ela adentro da região. É por isso que essas duas regiões elas estão em grande abundância e uma grande expansão, porque elas vivem crescendo por causa da ação eólica, graças à plataforma continental. Certo, já falamos da areia como surgiu, mas como surgem essas pocinhas d'água que tem na região? Daí vem o ZICT. O ZICT seria a zona de convergência intertropical. O que seria ela? Ela seria como se fosse uma grande carreata de chuva, de nuvens pesadas de baixa pressão atmosférica que circula a área equatorial. Como lá o clima é extremamente seco, ele não vai conseguir carregar tanta chuva naquela região. E lá é por isso que ela tem duas estações de chuva, ou duas estações na verdade, que é a estação chuvosa, que ela vai de janeiro até abril, e a estação de seca, que ela vai de agosto até dezembro. O ZICT, na estação chuvosa, ela causa chuvas intensas naquela região, causando que a areia fica muito pesada e a ação eólica não consegue levar essas areias. Na estação seca, ao contrário, o sol é predominantemente forte e a areia fica cada vez mais fofa. Então o vento consegue, a ação eólica consegue pegar essa areia e se expandir, certo? Mas vamos falar agora sobre as semiáridas na parte do sul. Vai da Ponta do Itabagé e vai até o Cabo do Calcanhar, que fica no Rio Grande do Norte, ok? Nela há duas feições morfológicas importantes, que são os tabuleiros, as falésias, e os arenitos de praia, que são os beach rocks. Os tabuleiros e falésias, elas, ao contrário do que a gente é acostumado quando pensa em praia, que são aquelas fileiras de areia e depois o mar, ela é diferente, como se fossem algumas mesas, algumas montanhas que ficam na beira da praia, com os minerais bem importantes, como quartzo, arenito, e elas ficam praticamente perto da borda da praia. E o arenito de praia seria como fosse pedras naturais ressurgidas de lá, como alguns minerais junto alguns minerais junto com a areia da praia, ele se funde com a água, porque a água ela tem a carbonato de cálcio, que faz aquela mistureba toda e se transforma em umas pedras mais potentes. E ela é como fosse um quebra-mar natural. A sua plataforma continental ela é bem diferente porque ela é extremamente estreita. Ao contrário da plataforma continental na parte do norte, ela é bem curta. Ela é bem curtinha mesmo. Ela vai se afunilando. Ela fica cada vez mais funda. E como na parte rasa ela é
detritos da falésia, mas as areias, mas a parte do fundo é cascalho e algas. Mas você deve estar perguntando, ué, como assim algas? Bem, isso faz parte de um ciclo da dinâmica da oceânica. Como é que funciona esse ciclo? Como o clima da costa semiárida é muito seca, existe pouca chuva. Se tem pouca chuva, os rios não têm força suficiente para levar o mar, a lama para o mar. Se a lama não para o mar, a água fica extremamente cristalina e não tem essa proteção natural. Sem essa proteção natural, o sol ela fica predominantemente mais forte e consegue penetrar até o fundo do oceano. E assim proliferando algumas algas que precisam de fotossíntese. Então, por isso que muita região de lá é dominada por algumas algas marinhas, principalmente corais e outras plantas. Certo? Essa foi a minha apresentação. Eu sou Wesley. Falar aqui a região Nordeste, tá? A parte 2. Falar um pouco sobre a Costa dos Tabuleiros. A Costa dos Tabuleiros, ele é uma região litorânea, tá? E ele vai abranger os estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e o Rio Grande do Norte. Falar agora sobre o relevo de tabuleiros Grupo Barreiras. O Grupo Barreiras ele é um conjunto de sedimentos formados há cerca de 2 a 5 milhões de anos atrás, no período terciário. Esses sedimentos, né, eles foram formados por rios antigos, quando o nível do mar ele era mais alto que o atualmente. Fala agora as principais formas de relevo dos tabuleiros. Nós vamos ter aqui as falésias, que tem como características são paredões altos, rochosos, e também eles são íngremes, tá? E eles estão localizados aí na transição do mar para o continente. Vamos ter também planícies litorâneas, são essas na imagem, não sei se dá para ver direito, que são relevos baixos, né, e planos. E eles também eles são relevos baixos, planos, e estão localizados aí próximo ao nível do mar. Vamos ter também aqui o campos de dunas, que são compostos, né, são formadas quando uma duna se junta com a outra, formando aí o campos de dunas. Ou seja, o campos de dunas ele é uma aglomeração de dunas que se juntam e elas formam o campo de dunas. Esse grupo Barreiras ele é localizado aí, como eu falei, na região Nordeste, nos estados aí da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, e também elas são encontradas no Espírito Santo e também no norte do Rio de Janeiro. Agora falar sobre a importância geográfica. Ela é importante porque ela vai ter a influência no relevo e na hidrografia. Vai ter também a erosão e formação de paisagens costeiras, relevância econômica, tá? Importância ambiental. Por último, a importância geocultural. É isso.